Dentre as três grandes religiões monoteístas, o cristianismo é aquela que apresenta Deus como um pai, como um Deus presente, um Deus pessoal na vida dos seus servos, dos seus filhos, e não apenas um Deus distante e isolado. No vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto muito falado, mas que não deixa de fazer parte da realidade que nós vivemos. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, Jesus conta a parábola do filho pródigo. A história nos diz que certo homem tinha dois filhos. Um desses filhos, o mais moço, certo dia então decide pedir ao pai a herança que lhe era cabida, antes do momento certo. Aquele filho então sai da casa do pai, parte para uma terra distante e então nessa terra ele faz alianças, ele faz amizades, associações com pessoas que não faziam parte do cotidiano dele, não faziam parte do vínculo familiar dele. A história nos conta também que houve fome naquela região e aquele jovem ele gasta todos os seus bens, gasta toda aquela fazenda dissolutamente, de forma desenfreada. Certo dia, caindo em si, ele decide então voltar para a casa do pai e a Bíblia nos diz que ele se arrependeu e decidiu então sair de onde ele estava e procurar o seu pai, arrependido, pedir perdão e reconciliação com o pai. A história também nos conta que durante o período que esse jovem passou isolado numa terra distante, ele cuidou então de porcos. Jesus faz questão de colocar essa imagem dos porcos para trazer à tona a realidade que aquele jovem estava naquele momento. Porcos para o povo judeu era considerado um animal impuro pela lei. Cuidar então assim de porcos era algo muito desonroso. A história nos conta também que aquele jovem, por passar necessidades longe da casa de seu pai, ele deseja até comer da ração dos porcos. Porém, o mais interessante é que quando ele decide voltar para a casa do pai, a história também nos conta que o pai, vendo ele ainda no caminho, corre em direção ao filho, lança-se ao pescoço dele, o beija, o abraça, não o condenando, porque ele já havia percebido o arrependimento do filho. Aquilo que o pai mais ansiava era ter o filho de volta à sua casa, de volta no seu seio. E ordena então que fosse dado vestes novas, calçados novos e fosse colocado um anel no seu dedo. Jesus também usa essa figura de vestes, de calçados e anéis para fazer essa ligação entre a nova vida que aquele jovem estava para receber, aquela autoridade que ele tinha antes, o status de filho, ele estava recebendo de volta. No desenrolar da história, o seu irmão mais velho aparece e ele pode ver então que havia festa naquela casa. Ele então não se agrada daquilo que via. Porém, o pai também vai de encontro àquele filho mais velho e faz essa ligação de reconciliação. Após o filho mais velho indagar ao pai a respeito da situação que o pai estava festejando a volta de seu filho, ele, apesar de estar todo aquele tempo com o pai, não receber nenhum cabrito para comemorar com seus amigos, assim ele diz na história, na parábola, o melhor da história é que o pai termina dizendo: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Apesar de agora precisar usar a figura dos dois irmãos, eu gostaria de focar primeiramente no irmão mais novo, aquele que saiu da casa do pai. A palavra nos diz que o irmão mais novo, passados não muitos dias após pedir a herança que lhe era direito, ele decide então sair da casa do pai. Quantas vezes alguém que sai da casa do pai, sai da igreja, sai da comunhão com o corpo, já vem talvez planejando aquilo, talvez aquele intento já estava dentro de seu coração há muito tempo. Sempre há um intento antes, há uma predisposição para alguém chegar ao ponto de tomar essa decisão. Nunca é algo feito de imediato, assim, de uma vez. A história nos conta também que aquele jovem ele partiu para uma terra distante. Partindo então para uma terra distante, ele podia estar isolado, ele podia estar afastado de tudo aquilo que ligava ele à casa do pai, de tudo aquilo que ligava ele à sua antiga vida. Talvez na cabeça daquele jovem, quanto mais distante ele se afastasse, quanto mais longe ele fosse, mas assim ele não teria talvez o peso na consciência daquilo que ele fez. Trazendo para uma perspectiva espiritual, muitas vezes quando alguém se afasta da casa de Deus, se afasta do corpo de Cristo, da igreja, da comunhão entre os irmãos, geralmente essas pessoas buscam coisas que não faziam antes quando estavam na presença de Deus. Há essa disparidade de vida, há essa diferença. Eu acredito que o motivo principal daquele jovem ter tomado aquela decisão de sair da casa do pai foi tão somente a sua falta de identidade, a falta de compreensão de quem ele era filho, a falta de compreensão de quem era o seu pai.
Muitas vezes estamos tão apegados a coisas materiais, a coisas desse mundo, coisas passageiras, que não entendemos os propósitos de Deus, os planos de Deus. Nós vemos tantos exemplos de homens de Deus e mulheres de Deus na Bíblia Sagrada, homens que não negaram a sua fé, que não abandonaram o propósito que lhes era devido, porque eles compreenderam, entenderam os propósitos e os planos de Deus na vida deles. Nós vemos Davi tão jovem, podemos fazer uma comparação entre esse jovem pródigo, filho pródigo, e Davi. Davi estava lá apacentando ovelhas e ele é chamado então naquele momento pelo profeta, é ungido a rei. A partir daquele momento, Davi ele teve essa convicção, ele teve um entendimento daquilo para que ele foi chamado. Davi então nunca perdeu de foco, nunca desviou do propósito de Deus, ele sempre caminhou em frente, mesmo com tropeços e erros. Mas Davi era alguém que se arrependia, que reconhecia a sua dependência, a sua carência, a sua necessidade de estar junto com o Pai. Podemos compreender através da descrição dessa história, da parábola do filho pródigo, que tanto o filho mais novo quanto o mais velho não entendiam, não conseguiam entender a sua filiação. Com essa decisão de voltar para a casa do pai, ele pôde trazer à memória o caráter do pai, quem o pai era, aquilo que o pai o oferecia, e ele então toma essa decisão baseado em experiências passadas. Talvez ele não tinha entendido ainda de quem ele realmente era filho e qual era a posição dele como filho, mas ele pôde se lembrar de tudo aquilo que ele havia aprendido sendo criado pelo pai. E para isso precisamos também entender um pouco a respeito do caráter do pai. No versículo 22 nós podemos ver que o pai era um pai benevolente. No versículo 12 e 32 nós entendemos que o pai era um pai justo. Ele reparte a fazenda com o filho porque o filho havia pedido. Era direito do filho, mesmo que não no momento certo. No versículo 32 nós vemos que o pai também diz, era justo que nos alegrássemos porque o seu irmão retornou, quando o pai falava ao irmão mais velho. Aquele pai também era um pai amoroso. No versículo 20 nós vemos então aquela situação onde o pai sai do lugar onde estava e corre atrás do filho e lança-se ao pescoço dele para o receber. Aquele também era um pai rico, era um pai que tinha posses, fazendas, tinha servos que trabalhavam para ele. Era um pai longânimo e paciente. Nós podemos ver isso no versículo 28, quando aquele pai tentava reconciliar o filho mais velho com o mais novo naquela situação. E por último, era um pai reto, trazendo para o campo espiritual, comparando ao nosso Deus, um pai santo. Nós vemos no versículo 29, quando o filho diz, eu nunca transgredi nenhum de seus mandamentos. Nos mostra que o pai, apesar de amoroso, de bondoso e justo, nunca deixou também os filhos sem mandamento, sem orientação, porque assim é um pai amoroso, justo e longânimo, é um pai que impõe limites. E os filhos precisam de limites. E nós, como filhos amados desse pai tão grande, nós precisamos de limites. Aqueles filhos eles estavam ainda presos a coisas terrenas, materiais, coisas passageiras. Como podemos comparar com o filho mais novo quando pede a sua herança e o filho mais velho quando fala ao pai que o pai nunca tinha lhe dado um cabrito para comemorar com seus amigos. E o que eu venho te falar através desse vídeo é que a plenitude da paternidade desse pai, das heranças que o pai tem para os seus filhos, está disponível tanto para aquele que nunca saiu da casa do pai, quanto para aquele que saiu, mas decidiu retornar, porque esse pai, como longânimo, justo e misericordioso, ele nunca abandona os filhos seus. Outro fato interessante nessa história é que tanto a restauração para aquele que se desviou do caminho, como a correção para aquele que estava há tanto tempo na casa do pai, mas ainda não tinha compreendido como viver o caráter do pai. Talvez você que me assiste aí esteja afastado da presença de Deus e talvez já caiu até em si, quer retornar, mas não tem forças. A minha obrigação aqui tão somente é trazer a palavra de Deus, levar até você. Nós usamos aqui de métodos, de meios, através da internet, dessa gravação de vídeos, mas é tão somente o Espírito Santo que pode fazer o papel posterior ao meu, que é convencê-lo. Busque se reconciliar com o Pai, com o nosso sumo pastor, mas também entre em contato com o seu pastor local, que você possa estar firmado na rocha que é Cristo. Da mesma maneira que estamos aqui gravando em cima dessa pedra, dessa grande pedra, a qual passa sol, chuva e ventos fortes, ela se mantém de pé, nada pode abalar, assim aquele que está firmado nessa rocha eterna que é Cristo. Que você cada dia mais busque se firmar na presença de Deus. E isso é através da oração, da palavra e de renúncia, não há outro caminho. Jesus disse que quem quiser o seguir
deve negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e o buscar. E é isso que temos trazido aqui constantemente nesse canal. O nome Metanoia, como já explicamos outra vez, significa se arrepender, mudar o próprio pensamento e pensar além. E é isso que sempre vamos buscar trazer para vocês através desses vídeos. Que o Senhor possa estar te cobrindo de misericórdia e te abençoando.